Como eu aprendi a ter resultados, a perseverar, ter foco e persistência? Como eu, um aluno que não tinha um interesse particular pela escola, completamente defasado em termos de estudo, filho de escola pública, saído de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, aprendi a estudar e a melhorar meu desempenho escolar. E como isso me ajudou a me tornar um piloto de caça, passando por um funil de 25 mil pessoas para onde eu cheguei, apenas 7 chegarem. E depois disso, num segundo momento, saindo do absoluto zero, sem grana, sem apoio, eu consegui dar uma guinada e me tornar sócio de uma empresa que hoje tem mais de 40 milhões de reais em contratos assinados. Será que é possível ter maior clareza sobre seus interesses profissionais? E será que isso lhe ajudaria a ter melhores notas? A se dedicar mais aos estudos? Será que isso lhe faria mais feliz? Será que a escola tem que ser realmente um sofrimento sempre? Eu digo absolutamente que a resposta é não. Pois nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pouco da minha história e aquilo que a escola e seus pais também não sabem sobre como subir as suas notas. Eu estou falando de sair de um 6 para um 9,5 sem que isso seja um sofrimento. A verdade é que eu sou você, exatamente como você, só que lá atrás. Me acompanhe, que hoje você vai aprender que existe sim uma maneira de fazer isso acontecer. Parece distante agora. Eu tinha 14 anos e eu estudava em uma escola técnica pública na cidade de Taquara, no interior do Rio Grande do Sul. A escola se chamava Simol. Ela existe até hoje lá. O estudo ali era muito melhor que na cidade onde eu morava, São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. São Francisco está a 40 quilômetros de distância de Taquara e 120 quilômetros de Porto Alegre. Eu lembro como se fosse ontem. Eu acordava às 5 horas da manhã e muitas vezes eu saía de casa literalmente pisando na geada, na grama congelada para ir pegar um ônibus para ir para a escola. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu falei que eu me tornaria um piloto de caça. Isso realmente parecia algo surreal e deveria ser mesmo. Algo tão intangível quanto alguém falar que vai virar astronauta. Pensando bem, é até engraçado mesmo, pois isso era totalmente improvável de vir a acontecer. Primeiro que, assim como todos os meus colegas, eu não tinha a menor ideia do que fazer para isso acontecer. Como e se prestava uma prova para isso. Naquela época, o ano era 1998, não havia o Google ainda. As informações elas não eram tão fáceis. Bem, uma coisa eu tinha de sobra, que era a confiança de que eu era capaz de passar, de que bastava eu estudar que eu teria sucesso. E isso realmente é bem engraçado porque literalmente a ignorância é uma bênção. A verdade é que eu não tinha ideia de onde eu estava me enfiando. Eu não tinha ideia do quão defasado eu estava em termos de base escolar para prestar esse concurso. Na verdade, eu só fui perceber isso quando eu tive contato com o edital do concurso. Eu que me achava tão capaz, eu tive um choque, pois eu não tinha visto quase nada daquilo que estava sendo cobrado. Física, por exemplo, eu tinha tido contato com apenas um terço do conteúdo. Inglês, eu nunca havia feito qualquer tipo de curso de línguas. Preparo físico, bem, eu jogava bola no colégio, mas eu não conseguia fazer uma barra fixa sequer. Eu não tinha livros, eu não tinha cursinho, eu não tinha dinheiro, eu não tinha professores para me ajudar. Eu morava em uma cidadezinha de 18 mil habitantes, um lugar bem restrito de verdade de recursos. Com todo esse déficit educacional, eu estava entrando numa disputa com 25 mil jovens do Brasil inteiro, por 120 vagas para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A perspectiva realmente não era lá muito boa. Pior ainda, eu achava que sabia estudar. Aliás, eu achava que eu ia tirar de letra. Afinal, eu costumava chegar na metade do ano praticamente passado. O resto do ano era com a barriga. Fora isso, era festinha, amigos, jogo de bola, namoradas. Isso que naquela época ainda não tinha celular, Instagram, Facebook, YouTube. Eu lembro exatamente como se fosse ontem da experiência de começar a estudar. Parecia que tinha espinhos na cadeira. Tudo me tirava concentração, eu ficava olhando pela janela, muito mais do que estudando. Isso porque aquilo eu já achava que era uma vitória, eu ter me disciplinado a ficar sentado, mesmo que fingindo estar estudando. Era literalmente torturante tentar cumprir um cronograma de estudos. Eu não tinha jeito, era um horror realmente.
Bem, o resultado não poderia ser outro, derrota. Eu não fui aprovado, né? Para falar a verdade, eu nem fiquei surpreso. Desapontado eu fiquei sim, mas surpreso de fato não. Mas uma coisa mudou em mim, eu me comprometi a fazer diferente e realmente eu fiz. Eu me comprometi comigo mesmo, a estudar de verdade. Eu montei um cronograma de estudos e cumpri esse cronograma. Eu dividi todo o conteúdo a ser estudado ao longo do tempo, num ano inteiro, num planejamento que ia do mês que estava até o ano seguinte. Eu corri atrás de livros, perturbei alguns tios que eram professores, eu pedi livros emprestados. Quando eu tinha alguma dificuldade, eu procurava e pedia ajuda para os professores da escola, que não me ajudavam lá muita coisa, mas era o que eu tinha à disposição. Eu pedi para os meus pais para sair da escola técnica de Taquara para estudar em São Francisco de Paula. Eu sabia que a escola era realmente pior, mas eu teria mais tempo para estudar, já que eu não ia gastar tempo com ônibus, deslocamentos, eu não teria aulas nos turnos da tarde, já que as aulas técnicas dessa escola elas ocorriam no período da tarde. Eu ia para a escola de manhã, eu almoçava, organizava a casa, as minhas coisas, e eu começava a estudar ali pelas 13h30 e eu ia até o final da tarde. Eu jantava, tomava um banho e voltava a estudar todo dia até 22 horas. Final de semana era mais intenso, já que eu não tinha aula, então eu tinha mais tempo para me dedicar. E foi isso que eu fiz o ano todo, quebrando a cabeça, estudando, sozinho. Eu lembro como se fosse ontem, uma casa simples, de madeira, lá no interior do Rio Grande do Sul. Verdade, eu tenho que dizer, o meu lazer era ir para a escola, porque era quando eu curtia, eu via os amigos, eu namorava, eu jogava bola. Mas no ano seguinte eu fui aprovado. Só que eu não tinha noção se aquilo que eu fiz, do jeito que eu fiz, era o melhor jeito de se fazer. Hoje tem muita informação na internet. Se você digitar no Google sobre como organizar um cronograma de estudos, e eu fiz isso outro dia, quando eu estava pensando em gravar esse vídeo, me bateu essa curiosidade, eu digitei lá no Google e apareceram aproximadamente 11 milhões e 400 mil respostas. Tem noção disso? São 11 milhões e 400 mil respostas. Eu não tinha nada disso à disposição. A dificuldade hoje é outra, né? É separar o joio do trigo, porque se você parar para ler tudo, você não vai ter tempo para estudar. Você vai se tornar um expert em organização de cronograma de estudos, mas não vai ter tempo nenhum para estudar. Bem, passar na prova era uma coisa, mas isso não estava nem perto realmente de significar que eu me tornaria um piloto de caça. O funil, os treinamentos, as provas e provações eram infinitas. A pressão física, mental e psicológica que um cadete passava não terminavam nunca. O voo, então, como saber como eu ia me sair? O fato é o seguinte, dos 25 mil que começaram comigo essa jornada, onde eu cheguei para voar um jato supersônico, me tornando um piloto de caça, só 7 chegaram. Eu e mais 6. Mais do que isso, eu me formei como o 5º colocado na minha turma dentro da Academia da Força Aérea, AFA, numa avaliação e numa classificação tão rigorosa, realmente quanto improvável de que viesse a acontecer. Eu não tinha nenhum talento inato para aquilo, eu não tinha base escolar, eu não sabia estudar direito, eu não tinha foco, disciplina, interesse especial em me dedicar aos estudos, eu não tinha nem recursos, para falar a verdade. Eu nunca tinha sido um atleta e nem perto disso. Havia muitos outros colegas mais habilitados, mais talentosos, mais capacitados que eu. Alguns que já haviam voado, alguns que foram criados vendo e convivendo com aviões, alguns eram filhos de pilotos de caça. E eis que uma pergunta surge, né? E é isso que me inculcou e me motivou, né? Como foi isso possível? O que me levou a esse patamar? E além disso, mais do que isso, além de eu ter me tornado um piloto de caça, depois de um tempo voando, me dedicando muito, muito, muito mesmo, e curtindo intensamente essa conquista, ter chegado a esse patamar, eu dei um outro passo. Eu queria contribuir mais do que eu fazia, dar vazão a uma capacidade empreendedora, ajudar a comunidade a prosperar. Bem, aí eu fui estudar mais, né? Eu fiz pós-graduação, eu me reuni com alguns grandes amigos no tempo de infância ainda e nós abrimos uma incorporadora e construtora. Dá uma olhadinha, uma pesquisadinha no Google se tu tiver curiosidade, procura por Vogan Incorporadora e Construtora. É V-O-U-G-A-N, Vogan Incorporadora e Construtora. Um outro desafio muito grande, um outro universo do qual não tinha nenhum conhecimento ou experiência. A pergunta é, que caminho foi esse que me levou a ser capaz de hoje ser sócio de uma construtora que já entregou mais de 14 milhões de reais em obras e que tem mais de 40 milhões de reais em contratos assinados? Pois foi pensando exatamente nisso, nessa ausência de conhecimento que existe sobre
como fazer isso acontecer sem que isso seja uma tortura, algo que seja chato pra cacete, que eu resolvi tomar essa iniciativa e mostrar que os caminhos que me conduziram à elite da aviação me levaram a me tornar um piloto de caça e depois me tornar um empreendedor, embora sejam muito diferentes, têm no seu cerne características muito comuns. Melhor de tudo é que os princípios que eu apliquei podem ser aplicados a qualquer coisa que você deseje construir, fazer e realizar, seja melhorar suas notas, construir o corpo dos seus sonhos, ter melhores relacionamentos ou construir uma carreira sólida. Trabalhar realmente em algo que você ame, que lhe dê prazer, de que você realmente goste. Eu tenho que dizer, eu não sou um herói. Na verdade, eu não sou talentoso, superdotado, eu não tenho nenhum dom especial. Na verdade, eu digo isso com clareza. Eu sou você, é isso mesmo. Exatamente como você, cheio de falhas, desafios, dificuldades, muitas vezes desinteressado na escola. Eu me interessei muito por encontrar as respostas para essas perguntas, o que me fez chegar lá, como ensinar isso para outros jovens, como ensinar eles a fazerem caminhos similares. E eis que eu não apenas encontrei essas respostas, como desenvolvi uma metodologia para ensinar isso. E se você estiver disposto a aprender, eu divido realmente isso com você. E eu tenho uma boa notícia, é fácil de aprender esse como fazer. E acredite em mim, essa jornada não precisa ser uma tortura, um porre. Claro que não é um passeio no parque, mas eu garanto que não precisa ser a coisa mais chata da vida. Se você ficou comigo até aqui, já é realmente um começo. Quer dizer que você pelo menos está interessado, está curioso em saber o que eu, entre aspas, tenho para ensinar. Que magia é essa, né? A mensagem que eu quero deixar é essa que eu citei lá em cima. Eu sou você, só que ontem. Bem, seria humanamente impossível de eu fazer isso aqui nesse vídeo. Por isso, nos próximos dias você vai estar recebendo e eu vou estar colocando nas minhas mídias sociais outros vídeos, onde eu vou explicar exatamente os pontos que você poderá aplicar e julgar por si mesmo a validade desse conteúdo por si só. E eu também sei que nós não temos apenas jovens aqui, jovens desinteressados pela escola como eu era, assistindo esse vídeo. Eu sei que também tem pais que se interessam por isso, em ajudar seus filhos, e isso é ótimo, pois para você eu também o convido a assistir e dividir isso com o teu filho. Aqui você vai aprender aquilo que a escola não sabe ensinar sobre estudos. Eu vou ensinar um caminho, uma metodologia para você se interessar, para você aprender a manter a concentração, o foco e realmente como ter resultados consistentes. E mais, você vai entender como isso lhe ajudará a ter uma vida feliz, uma profissão na qual você venha a se realizar. Eu estava quase esquecendo. Eu escrevi um e-book com esse conteúdo. Se você quiser receber, deve haver um link por aqui por baixo, ou na minha página, no meu Facebook. Por aqui, em algum lugar tem esse link. Eu vou encerrando por hoje. O meu nome é Bernardo do Show, eu quero desejar a você uma ótima semana, eu quero te deixar um forte abraço e eu quero dizer que você pode contar comigo nessa jornada.